Vem água debaixo também. Aí é uma outra conversa que seriam quase 4 horas para falar só sobre o dilúvio. Mas aqui, então, eu lanço a ideia de que, de fato, os fósseis a gente não pode abolir. Eles existem, mas a interpretação é claramente trazida pela própria palavra. Já me perguntaram assim, Tiago, mas você acreditaria, então, que cada casalzinho de animal entrou na arca bonitinho? Aquilo ali é uma alegoria, não é possível que aquilo é verdade. Só para te contar uma coisa. Você já ouviu falar sobre proteína? Deixa eu perguntar para os meninos aqui. Esses dois aqui, eles são filhos de quem, esses meninos aqui? Hein? Adam, e seus pais estão aqui? Vocês são irmãos? Deus abençoe vocês, hein? Eu queria ter um filho assim, mano. Rapaz, os dois meninos aqui, ó, nem pisca. Onde são produzidas as proteínas? Numa célula. Como é que é o nome da organela que faz isso? Ribossomos. Quantos anos você tem? Você veio da caravana de onde? 15 anos, já falou ribossomo. Olha o seguinte. O irmão está gravando ali, eu fui me perdendo agora. Eu vou ficando mais bobo agora por causa do horário, né? Mas para vocês prestarem atenção. O ribossomo, para produzir proteína, precisa de algo extremamente coordenado, que é uma fita de RNA mensageiro que passa dentro do ribossomo, e RNA transportadores que vão fazendo a adição de cada aminoácido ao seu ponto. É explicado numa aula de biologia como se fosse algo simples. Ó, gente, então aqui está passando o ribossomo, passa aqui uma fita e vai entrando um a um. Ah, vai entrando um a um, professora? É. Um de cada vez? Aham. Em quantas células? Todas, meu filho. E quantos ribossomos nós temos por célula? Mais de 300. Eu falei, caramba, então você duvida de Noé, que entrou o casal. Uma vez só. Isso acontece, na verdade, agora, enquanto a gente está conversando. O bolo que você comeu para ser digerido precisa de proteína. E essas proteínas são chamadas enzimas. Todas elas são produzidas por um processo altamente regulado a nível molecular, que a gente não tem domínio. A gente só contempla. Alguém que é capaz de controlar a sua frequência cardíaca? Assim, batimento sobe para 90 agora, baixa para 70. Não tem como. A gente acha que tem controle sobre o próprio corpo e nem isso temos. De respiração, mais ou menos. Se você quiser dar uma... Mas se eu falar, para de respirar e me obedece, durante 2 minutos você desobedece. Porque existe o bulbo que controla agora de uma outra forma. Fala, ei, eu vou assumir agora a nova inspiração. Que coisa, não? Então, de fato, nós temos que considerar o que Darwin falou, mas ao seu tempo. Darwin era biólogo? Não, Darwin era teólogo. Darwin fez teologia? Fez. Só que ele não tinha dinheiro. Os padres chamaram ele para passear num navio chamado Beagle. Saiu da Inglaterra, desceu todo o Oceano Atlântico, passou em Salvador, passou no Rio de Janeiro, passou alguns dias na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. A partir dessa viagem, ao longo do navio Beagle, passando depois pelo Pacífico e chegando depois de novo à Inglaterra, ele chega a algumas conclusões no seu retorno. Ele fala, na viagem que fiz a bordo do navio Beagle, esse é o primeiro capítulo do livro A Origem das Espécies. Olha o que eu sublinhei. No meu regresso à casa, em 1837, após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e rascunhei algumas notas, em que, em 44, transformei num esboço, que na altura me pareciam prováveis. Gente, eu tenho alunos de mestrado e doutorado. Se esse menino chega para mim e fala, professor, eu fiz uma especulação onde eu rascunho algumas coisas, que eu transformei num esboço e eu acho que é provável, então eu vou defender a tese. Eu falo, não está pronto. Percebam quantos verbos ele coloca aí de insegurança. E para terminar, a minha obra está agora, o quê? Quase. No entanto, serão ainda necessários alguns, mas o problema é que eu estou velho, minha senha está chamando. Eu vou morrer. Então, eu vou apressar essa parada aqui. Eu acredito que se Darwin tivesse mais tempo para refletir sobre tudo aquilo que ele escreveu, haveriam novas visitações. A ciência passa por isso. A ciência precisa ser revisitada a todo tempo. Comer ovo, pode ou não pode? Há 20 anos atrás era o quê? Deus me livre. Agora, gente, se no ovo tem vida, você não vai comer. A gema é importante, de fato, a gema é importante. Olha aí. E, para algumas verdades bíblicas, se ela está de acordo com a palavra, pode ter certeza, tem fundamento.
E basta, então, a gente investigar ao longo do tempo para tirarmos mais conclusões. Darwin, no capítulo 6, olha que frase que ele diz. Se eu pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, a minha teoria estaria completamente arruinada. Ou seja, Darwin, como cientista, coloca dúvida na sua própria proposta. Por que isso não é falado nas aulas de biologia para os alunos? E como uma plena certeza em 2019. Eu prefiro crer no de baixo. Quando em Isaías diz, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. E vem o Bará de Deus, a criação. Aí vamos aos dados. Artigo científico numa revista bem simples. Simples, aspas, tá? Nature. Olha o título da revista, do artigo. Fibras e estruturas celulares preservadas em uma espécie de dinossauro de 75, o quê? Milhões de anos. Esse é o título do trabalho. Pelo título, você fala, nossa, ele é muito antigo, não? Uhum. Foi encontrado esse dinossauro numa região que não era gelada, acharam o fóssil, tamanho do osso, e partiram o osso. Você já comeu rabada? Dentro do osso, o que tem lá dentro? Tutano, gordura. É ou não é? Nessa gordura, nós podemos encontrar ali, além dos lipídios, células e proteínas. De fato, um boi morto ontem, eu vou achar muita coisa de tutano. Qual foi a surpresa aqui? É que esse artigo publicado na Nature mostra estruturas de proteínas preservadas e células hemácias de dinossauros preservadas dentro desse osso. Qual é o conflito? Você prefere confiar no dado ou no título? Porque eu estou em conflito. Não é possível que eu, achando um dinossauro de 75 milhões de anos, tenha ainda preservado células e proteínas no seu interior. Onde está o possível erro? Na interpretação ou no dado? No andar de baixo ou no andar de cima? O de cima, porque a evidência está lá embaixo. Por que isso não é falado nas aulas? Isso aqui eu mostrei recentemente para os meus alunos de medicina, que acham assim, não, o dinossauro nunca existiu com um homem junto, foram destruídos lá, então, com um meteoro no México, a poeira veio e matou os dinossauros. Essa é uma conversa que, às vezes, nem é revisitada, não é comentada para os alunos. E quando encontra o livro de Jó, quando Jó fala assim, contempla o belmote, um animal que, em algumas bíblias, está escrito hipopótamo, só que o tamanho da cauda não é pequenininho, é o tamanho de um cedro. Ele falou, uma cauda de cedro? Um peito forte, patas enormes. Era isso, tem toda a característica de um mas a Bíblia não fala de dinossauro. Claro, o termo dinossauro nasceu no século XIX, que era um grande réptil. Então, a gente tem que contextualizar cada tipo de citação. Okay? Mas vamos além. Existe uma teoria hoje chamada do TDI, que é a teoria do design inteligente. Muitas pessoas têm se agregado a essa teoria, inclusive ateus. Ateus? Mas como? É porque eles também não acreditam no Big Bang. Eu falo, olha, eu não entendi ainda essa história meio se Deus criou, não, mas a que existe nos livros, de fato, não faz nenhum sentido. Ela contraria leis importantes da física, como a segunda lei da termodinâmica. Se eu encontrar um computador desse, também jogado no mato, alguém poderia estar certo de que toda essa circuitaria foi montada de forma aleatória? Claro que não. Então, vamos ler o que diz lá em Colossenses 1,15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Pois por meio dele, Deus criou tudo no céu, na terra, e tudo quanto se vê, como que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, forças, governos, autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas, olha, em ordem e plena harmonia. Se você resolveu não beber nada aqui no seu lanchinho, falou, não, eu só vou comer um bolinho, que nem água, deixa. Agora já está dando sede.
O reflexo da sede já foi estimulado para você não perder água fácil. Detalhe, teu rim está fazendo de tudo também para não perder água. Isso, aliás, é uma estratégia muito comum quando eu vou viajar. Voo muito longo, falo, banheiro de voo não dá. O que eu já faço horas antes? Me programo para não beber muita água. Você engana o sistema. Agora, ele está toda hora coordenando para manter a mesma concentração de sódio no sangue. Quem faz isso não sou eu. É o sistema. É como um relógio. E é uma complexidade imensa. Olha, eu de propósito coloquei primeiro uma figura de um relógio suíço. Mas isso aqui não é relógio suíço. Isso aqui são duas proteínas que se entrelaçam. Foi vista por microscopia eletrônica. Duas proteínas que funcionam como engrenagens, como de uma máquina criada no século XIX. Para que servem essas duas proteínas na forma de engrenagem? Olha que sensacional. Coloca um... vai dar. Está vendo agora que elas estão se afastando? Isso aqui serve para quê? É um sistema de engrenagem que permite que uma cigarra pule. A cigarra para saltar tem que fazer o processo de engrenagem, parecendo um sistema de comportas. Agora, pensa, quem acredita que ao longo de bilhões de anos, ou milhões, essa cigarra foi adquirindo essa característica, como é que ela chegaria a buscar novos alimentos sem essa chance de pular? Ou tem tudo ou não tem. Quer ver outro? Outro agora são com estruturas que você estudou meio assim, forçando a barra lá. Isso, passa um, irmão, aí para mim, por favor. Esse. Deixa eu voltar aqui. Esse. Sabe aquelas aulas? Gente, vamos aprender hoje as organelas, mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomo. Não é assim, não. Essas organelas andam em trilhos. Existem proteínas que funcionam como cavalinhos, fazendo tipo uma charrete. Vem para cá, vem para lá. Em trilhos específicos, cada organela caminhando ao seu tempo. São as chamadas quinesinas, que funcionam como pezinhos andando. Isso tudo é desenho, é mais complexo do que a gente imagina. Essas quinesinas foram descobertas no século XX. Mas, essa aqui não é a usina de Itaipu, mas as nossas mitocôndrias produzem ATP também com esse sistema altamente ordenado. A bomba fica girando e produzindo adenosina trifosfato, ATP. Quanto que a gente precisa de ATP hoje? 83 quilos durante um dia. Só que eu tenho agora, no meu saldo bancário, só 300 gramas. E como é que eu consigo produzir 83 quilos? É que a gente não para de produzir. E como é que eu mantenho essa turbina funcionando? Eu preciso respirar. E o que eu pego na respiração? Caramba, agora está ligando as coisas. E tudo que tem fôlego? Porque louva. Porque está vivo. Se o oxigênio parar durante 2 minutos por conta de um engasgo, essa bomba para, ATP não tem e você morre. Quem está com a caneta Bic aí na mão? Repara uma coisa, na caneta Bic, tem que ser Bic. Tem que ser Bic, ok? Por que a Bic? Observa a ponta dela, a tampa. A tampa dela, ela tem furo hoje. Antigamente não tinha. Por que ela tem furo? As pessoas engoliam, mata. A tampa da Bic mata se ela não tiver aquele furo. Quando a pessoa engole sem querer, ela oclui. Então, o furinho é para permitir a passagem do ar, ainda que ela esteja no lugar errado, lá na traqueia. Uma pessoa engasgada. Ou seja, uma estratégia para não interromper o fluxo. Senão essa bombinha aí para. Olha que interessante. Bom, isso aqui, alguém sugere o que é? Um exame chamado cariótipo. Esse cariótipo, os dois meninos, vocês são gêmeos? Não? Quem é mais velho? Adam. Adam, esse é um cariótipo de um homem ou de uma mulher? Tempo. Por que é de um homem? Porque aqui é de um, tem 22 pares e o 23º é XY. Então, se é XY é de homem. Se for XX é de uma e de um homossexual. Então, o cariótipo é XY.
Só se for mulher homossexual. Então, não se encontra por cariótipo nenhuma conversa de que é genético. Recentemente, publicações mostrando que não tem nenhuma relação de expressão gênica com homossexualismo. Tiago, isso é o que você acha? Não. Então, me mostra outra coisa. Publicação agora, de 28 de agosto. Te mando por e-mail, se quiser. Investigado mais de 300 mil tipos de análise. Falou, olha, não encontro. Tem nenhuma relação em nenhuma parte do cariótipo. Bom, diante desse cenário maravilhoso aqui, de DNA presente nos cromossomos, fazem com que as nossas células armazenem DNA. Gente, olha que coisa sensacional. Uma célula a gente consegue ver ao vivo? Consigo ver ao vivo? Mas se eu pegar o DNA de uma célula, ele tem uma altura de 2,10 metros. Uma célula que eu não vejo se eu abrir 2,10 metros. Como é que 2,10 metros cabe dentro de uma célula? É porque ele está completamente compactado na forma de cromossomos. O que um cromossomo falou para o outro? Cromossomos iguais. Tá? Só para não esquecer. Então, isso aqui é o seguinte. Eu visitando esse museu de Londres, é um museu que faz analogia entre a arte e a ciência. Ele usa a imagem para você falar, meu Deus, olha que perfeito. E aqui tem uma estante. Não é coincidência. Observem quantos livros tem. 1, 2, vai embora, vai chegar aqui embaixo 22. E depois X e Y. O que ele quis representar aqui? Cada livro desse tem 1000 páginas. Eu fiz questão de abrir uma página dessa, esse aqui é o meu dedo, e olha as letrinhas. Arial 4. O que tem ali? ATCG, ATCG, que são as bases nucleotídicas. Ele quer fazer uma representação para você ter ideia o que são 3 bilhões de pares de bases presentes em uma célula. Ou seja, o conteúdo dessas enciclopédias todas aqui cabem numa célula que eu não vejo. Imagina alguém, então, pegar 3 bilhões de letras e jogar do alto assim, vamos ver o que dá. Olha, aleatoriamente eles se encaixaram, perfeito. Gente, nem com uma sopa de letrinhas. Imagina se alguém chegasse na sua casa agora e fosse comer uma sopa e estivesse, meu amor, eu te amo, em letra. Daquelas letrinhas que você compra, sopa de letrinha. Você, aleatoriamente apareceu aqui, meu amor, eu te amo. Que isso? Você pode fazer isso milhares de vezes, não vai bater. E meu amor, eu te amo, não tem mais que 30 letras. Eu estou falando aqui de quantas? 3 bilhões, em uma célula só. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Para ser ateu, tem que ter mais fé do que um cristão. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Esse livro que eu estou falando aqui, Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é um livro escrito por um teólogo, um cientista, Norman Geisler, que morreu esse ano, inclusive. Sensacional também. Além do Biblioquímica, acho que você deve também ler. Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Bom, aí uma frase comum, dita também até o século XIX, nas aulas de medicina, de farmácia, que era o seguinte, a teoria da geração espontânea. Se acreditava que se eu pegasse um pedaço de roupa suja, um pouco de planta, e colocasse no canto de uma sala um pedaço de carne, dali nasceria um Mickey em questão de 3, 5 dias. Acreditava-se que a vida seria gerada por restos de sujeira. Dá para acreditar? Séculos vivido isso? Embora João, quando escreveu em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, essa maravilhosa frase que nós até cantamos. Alguém conhece a música que faz alusão a esse versículo? Vamos cantar? Diz assim, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque Tu criaste
criaste, sim, todas as coisas, Senhor, por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Quantas vezes num culto se cantou este hino? E segunda-feira, às vezes a professora de biologia, que é cristã, fala: vamos lá, gente, então, teoria da geração espontânea, nós vamos conversar hoje. Conflito total. É a vida dúbia, sem cosmovisão. Até que um cristão chamado Pasteur, em Paris, até hoje existe, a representação do mesmo experimento que Pasteur fez. O que é esse desenho? Isso aqui é um caldo de carne, aquecido. Depois ele pegou, com a ajuda do fogo, e fez o vidro ficar uma forma aqui de pescoço de cisne. Este balão está há mais de 100 anos com o caldo ali dentro, sem nascer nenhum micro-organismo. Pasteur, então, quebra a chamada teoria da geração espontânea e fala: cadê, então? Foi chamado de pai da microbiologia. Utiliza o aquecimento para zerar o placar e fala: cresce agora. Só que, ao ler, ao estudar a primeira vez sobre isso, eu, como tinha raiz cristã, falei: peraí, mas estão dando mérito para Pasteur, mas eu sei que Pasteur era cristão, mas tem um negócio na Bíblia que fala disso. A gente compra hoje um leite, que é chamado leite Paz, em homenagem a... Só que eu queria mudar o nome, eu queria chamar de leite mosaizado. Porque Moisés foi o primeiro cara que experimentou essa estratégia de aquecer alguma coisa para não crescer nada. Foi quando Deus mandava o maná. O que significa maná? Maná, a palavra quer dizer: o que é isso? O que é isso? Está caindo, gente. Segunda-feira, terça. Quarta tem gosto de melzinho, que gostoso. Quinta, que top. Sexta, show. Sábado, não vem. Sábado era dia de descanso, não vinha maná. O povo chegou para Moisés e falou: Moisés, a gente pode guardar o maná de sexta para comer no sábado? Igual aquelas festas que você leva no guardanapo? Para levar amanhã, para terminar, para comer em casa? Lembra? O pessoal já queria, na época já tinha quentinha. Só que Moisés falou: olha, para não estragar, faz o seguinte, aquece. Vamos lá? Onde é que está escrito? Êxodo 16, 23, 24. Ele fala: olha, assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. A estratégia de aquecer para evitar o crescimento excessivo foi estabelecido numa época, gente, em meio ao Egito. A Universidade do Egito. A proposta disso, numa época que não tinha microscópio, ninguém acreditava em bactéria, vírus, protozoário, fungo, ninguém sabia. E a Bíblia cita isso, 1.200 anos antes de Cristo, de falar ainda de bicho. Sabe quando que as pessoas passaram a entender que se transmitia doenças por contágio, por ar? 1860. 1870. Os médicos dessa época ainda limpavam seus bisturis na sola da bota para interferir em outra cirurgia depois. Ele usava a mesma ferramenta para fazer cirurgia no próximo, só tirando o excesso aqui para não trazer problema. Então, o que me dá vontade, lógico que eu não vou fazer isso por submissão às autoridades, mas era chegar lá no experimento de Pasteur e colocar aqui, Êxodo 16, 23, 24. Porque o princípio não foi estabelecido por Pasteur. Ele se aproveitou de um princípio colocado e que hoje a gente explora em várias áreas. Quem tem restaurante aqui aquece para lavar um garfo e uma faca. Nos hospitais, a autoclave, o aquecimento é a forma mais fácil, entre aspas, de zerar o placar e impedir o crescimento microbiano. Muito bem. Passando agora, olha agora essa cena. Vou pegar esse selo de carta, uma homenagem a um médico chamado Semmelweis. Repete o nome. Semmelweis, um austríaco. Esse austríaco, um médico de 1840, começa a observar que os obstetras da época tinham pouco sucesso nos partos.
50% das mulheres que faziam parto com esses obstetras morriam. E Semmelweis começou a perceber, falou, peraí, os médicos estão tendo muita morte após o parto. Eu estou vendo que as parteiras leigas estão tendo sucesso. Aí chegou e falou, vocês não estão vendo não que nós, da área, estamos perdendo mais que as parteiras? As mulheres, bem, mas a gente é médico e isso é algo normal, é uma febre puerperal e acontece. Falei, mas eu estou vendo uma coisa, vocês saem do setor de autópsia com a mão suja de cadáver e fazem a cirurgia nas mulheres sem lavar as mãos. Eu falei, qual o problema? A gente é médico, é sangue. Não... Vocês acreditam que até 1845 o Brasil já era o quê? Independente. Os médicos não tinham o hábito de lavar as mãos entre as cirurgias. Até que Semmelweis, olha, isso aqui não é dado meu, né? Ei, Tiago fofoqueiro, não é não, olha aqui, ó. Semmelweis, olha aqui a homenagem. Semmelweis falando, lava a mão. E os dois aqui, eu não. Semmelweis passou 20 anos falando, lava a mão, e morreu como doido, na década de 1860, falando, lava a mão. Ninguém lavava. E o interessante é que a Bíblia, há tanto tempo, fala sobre a lavagem das mãos. Os princípios gerais para se evitar doenças infecto-contagiosas também são bíblicas. Não somente lavagem das mãos, como também tocar em cadáver. Pense em uma doença aí, que acontece porque a pessoa toca em cadáver, ebola. Por que a África ainda está cheia de casos de ebola? Porque no ritual de muitas tribos, no momento da morte, as pessoas abraçam o cadáver, achando que ali vai ver a transferência de alguma bênção, algum conhecimento, enfim. Outra coisa, a Bíblia fala também sobre o número 2 lá, o totó. Determinem um local fora do acampamento. Para quê? Para enterrar, saneamento básico. O princípio para não haver a transferência, gente, a contaminação com vários tipos de parasita. É lógico, então, que a Bíblia não fala de esquistossomose, não fala de tênia, de ancilostomias, isso é tudo coisa conhecida nos últimos 100 anos. Mas se guarda o princípio, não haveria chance de transmissão. Não é perfeito? E detalhe, não toque no número 2. Pá. Como parte do seu equipamento, tenham algo com quê? Cavar. Faz buraco, coloca num nível bem baixo. Que interessante. Deuteronômio 23. Vamos passear agora lá no Rio. Museu do Amanhã, conhece? Lindo, né? Ano passado ganhou o prêmio como se fosse o Oscar dos museus, chamado Soft Power. Soft Power. Quem já foi no Museu do Amanhã aqui? Vale a pena ir, mas cuidado com uma coisa. O Soft Power é um conceito criado por um professor cristão chamado Joseph Neer. Olha a universidade que ele trabalha, do John Harvard. E ele escreveu um livro chamado Soft Power, ou seja, alertando a população quanto ao poder suave da influência das massas. O que é o poder suave? Quando você coloca o pé no Museu do Amanhã, você passa a ser influenciado por uma série de informações que não precisam ser lidas, mas você experiencia durante a visita. No segundo andar, existe a seguinte sequência de perguntas. De onde viemos, quem somos, onde estamos, para onde eu vou e como eu quero ir. A Bíblia traz respostas para isso aqui? O Museu do Amanhã também quer. Que não estão de acordo com a Bíblia. Já começa no primeiro momento em que você bota o pé no segundo andar. Está vendo essa bola aqui? Isso aqui é um cinemão maravilhoso, lindo. Quase do tamanho desse templo. A cúpula ela é côncava e você, quando chega e fala, onde eu vou sentar? Não senta, não. Você deita. Você deita mesmo. Coisa linda. E aí começa 8 minutos de filme. 8. Aí a primeira cena é essa aqui, ó. Aparece essa chama, tudo com a ideia do quente. Vem o vento. Aí vem uma água e fala, que coisa linda, uma música maravilhosa. E, de repente, aparece assim, uma célula que faz
2, 4. Você sai dali e fala, está tudo explicado, a ciência, ó. Aquece, esfria, uma célula é gerada. Um menino como o Adam, de 15 anos, aqui é porque está com fundamento, está assistindo a aula, está no parangolé. Agora, muitos que chegam lá para fazer só a excursão, falam, sensacional, em 8 minutos está tudo explicado, a origem da vida. Era uma sopa quente que esfriou e a célula foi gerada. Me fala que laboratório do mundo nós temos a geração de uma célula do nada. Nenhuma. Aliás, nós não conseguimos hoje, apesar de toda a tecnologia, a gente conseguir alcançar a Lua, ou talvez Marte em pouco tempo, nós não somos capazes de produzir uma enzima em um laboratório. Do nada. Uma célula tem que fazer para mim. Então é o seguinte, muitos livros colocam esse cara como o pai da explicação para o que o Museu da Manhã propõe. O professor fala, os experimentos de Miller, em 1953, provam que é possível formar vida. Espera aí, você já leu esse artigo? Este é o artigo. Mostra para o aluno. Muitos professores nem leram. O título do artigo diz, a produção de aminoácidos sob possíveis condições primitivas na Terra. Ele coloca dentro aqui desse balão de vidro metano, amônia, água, oxigênio, ou CO2, e descarga elétrica. E o que produz ali? Porcariato de qualquer coisila. Ele não gera vida e não gera todos os aminoácidos. Há um detalhe aqui importante. Para a geração de vida, nós precisamos de um alfabeto de aminoácidos, que são 20. Imagina, Adam, eu vou te dar um computador de presente, mas ele está com um problema no teclado. Só funcionam 7 letras. Escreve uma carta para mim. Ele só produziu aqui 7 aminoácidos que fazem parte do nosso corpo. Ou seja, o que é dito nas aulas é uma forma modificada, com mais fé do que a gente imagina, de que Miller explicou tudo por esse experimento. Não explicou. E te digo que artigos mais recentes, revisitando os experimentos de Miller, falam a mesma coisa. Não explicam a origem da vida. E o processo é mais complexo do que a formação de simples moléculas orgânicas. A pergunta que eu faço de novo, por que isso não é ventilado para os alunos? Porque dá confusão na cabeça, tem que estudar vestibular. Aí esse que estudou para o vestibular e passou em direito, daqui a pouco ele legisla sob conhecimentos de quê? Com alusão apenas ao evolucionismo. O outro que é engenheiro pensa a mesma coisa, como se tudo estivesse muito bem estabelecido. Não está. Tiago, então você vai falar o quê? Que a vida foi formada do pó da terra? Sim, não foi do pó de Marte, nem da Lua, é da terra mesmo. Quer ver? Quando vocês estudam química, o professor fala assim, pessoal, nós vamos dividir a química em química inorgânica, em química... Por que a química é dividida em 2 partes? Aí o professor fala assim, química orgânica a gente vai ver no 3º ano, porque é a química da vida. Eu, quando tinha 17 anos, fiz igual o Adam, falei, não estou entendendo. Eu estudo carbono na aula de química inorgânica, e estudo carbono na aula de química É porque até o século XVIII se acreditava que qualquer elemento químico que fazia parte dos seres inanimados não fazia parte do grupo que era vivo. Eram 2 mundos completamente diferentes. E por isso, de uma forma didática, até hoje, isso persiste. Entenderam o que eu disse? Diziam que os elementos químicos de seres inanimados não tinham nada a ver conosco. Qual foi a surpresa a partir de 1860? É que se consegue produzir em laboratório ureia, que é um composto que está em nós. E ao longo das décadas, qual foi a surpresa? O sódio que está no solo está em mim. A pergunta é sua, cálcio nós produzimos? O que eu falei? Nós obtemos da onde? Da natureza.
O cálcio que um dia estava na ostra vai estar em mim. O oxigênio que estava lá está aqui agora. Lítio, magnésio, zinco, selênio. De fato, então, toda a composição presente no corpo humano não vem de outra fonte. De fato, nós somos feitos do pó da terra. E voltaremos da mesma forma. O mesmo Deus que deu, agora tira. Então, o sopro da vida, aí é outra conversa. Então, me explica item por item. Não, eu não vou te explicar, porque eu também não tenho a plena explicação. Agora, dizer que a geração da vida foi a partir de aleatoriedades para chegar num ser altamente complexo, nós não temos nenhuma evidência científica desse ponto. Ok? Interessante que Deus ainda termina falando, além de usar o pó da terra, eu dei o... E o que tem no sopro? No ar atmosférico tem nitrogênio, tem oxigênio, tem gás carbônico. São elementos também fundamentais para formar. Então, não usa só do pó, usa também da atmosfera. Bom, além da formação do homem, vai falar agora que eu quero ver. Vai falar então que Eva veio da costela. Vamos conversar sobre isso. Vocês têm ideia que imagem é essa? Chuta. À vontade, vai. Você acha que isso aqui é o quê? Interior de uma veia? Não. Passou perto. Isso aqui é uma imagem minha. Eu tirei essa fotografia na Universidade Federal do Espírito Santo. Uma microscopia eletrônica de... Isso aqui parece o quê? Um biscoito, não é? Uma hemácia. Certa a resposta. Hemácia. Hemácia. Agora, isso aqui, sabe o que é? Um túbulo renal. Quantos túbulos renais nós temos? Mais de milhões em cada rim. Ou seja, isso está presente no rim para formar o seu xixi, que às vezes você fala assim, ai, xixi de novo. Agradeça que eles funcionam. Por exemplo, em pacientes diabéticos hipertensos, esses tubos morrem. Por isso, o indivíduo passa a fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Agora, para formar essa estrutura altamente complexa, eu preciso de células originais para isso. Essas células foram batizadas, no início do século XX, de células tronco. Por isso que a Bíblia não fala célula tronco, porque esse batismo de nome foi dado em 1908, por um russo. E onde estão as células tronco? Onde elas se encontram? Nos ossos, no interior, no tutano. Deixa eu te mostrar agora uma publicação que não é minha. Revista American Journal of Hematology, ou seja, fala só sobre doenças relacionadas ao sangue. Olha o título da carta editorial de 2 pesquisadores italianos. A costela de Adão e a origem das células tronco. Aqui ele falando, olha, é interessante que a Bíblia, apesar de ser escrita há milhares de anos, faz todo sentido falar sobre a geração de tecidos a partir de células presentes no interior dos ossos. Vamos além. Isso aqui é um título de um trabalho publicado em 1993. Isso aqui é uma mão que tomou um tiro. Uma mão que tomou um tiro. Qual seria a opção? Amputar. O que esse cirurgião tentou? Ele chamou esse procedimento de Eve Procedure, ou seja, o procedimento de Eva. Ele transferiu tecido proveniente da costela do próprio paciente para recompor a mão. Esta é a mão recuperada a partir do tiro. O que um cirurgião pecador limitado fez? Recuperou uma mão. Você fala, que médico. Sim, pela ideia, sensacional. Mas tirou as células tronco de onde? Ah, Thiago, mas isso aqui é um caso isolado. Não, vamos para outro. Uma adolescente teve um tumor na mandíbula. Qual o problema de ter um tumor na mandíbula? Teve que tirar. Como é que essa menina faz para comer? Não pode mais movimentar. Qual foi a ideia do cirurgião? Vamos retirar também a costela.
ele repetiu o mesmo procedimento do protocolo do Eve Procedure. E retirando, ele conseguiu reconstituir a mandíbula através da costela. E essa conseguiu agora recuperar os seus movimentos de mandíbula. A menina recuperada. Isso foi recentemente. O ponto-chave é o seguinte: de fato, isso não explica a geração plena de Eva. Mas me chama a atenção utilizar recursos de células que não tinham capacidade de gerar aquele tecido e, a partir de alguns estímulos, haver a recomposição. Isso é uma bexiga humana produzida em laboratório. Pessoas que sofreram tumores, acidentes e perderam a bexiga, já existe a chance de reconstrução em laboratório. Não a partir do zero, mas a partir de células tronco. O sonho da medicina é esse: pegar qualquer célula tronco, usar um molde, alguns fatores bioativos e produzir diversos tipos de órgãos. Isso é apenas uma ideia. Mas veja que eu lendo a Bíblia em 2019, isso está mais próximo do que em 1500. Se eu estivesse estudando a Bíblia, junto com Pedro Álvares Cabral, hein? E ele sabia sobre essas coisas? Bom, quando ele chegou ao Brasil, ele chamou o monte de monte o quê? Vamos para a história. Monte? Monte? Por que o nome Pascoal? Porque era a época da Páscoa. O povo tinha raiz cristã. Aí fica imaginando. Estamos lá na Santa Maria Pinta e Nina, né? Estamos navegando. Vamos estudar. No princípio, Deus criou o céu e a terra e uma costela. Ah, costela de... Até parece. 2019. Isso faz mais sentido que 400 anos atrás. Orelha produzida em laboratório. Essa aqui já foi colocada num paciente. Se usa um scaffold, que é uma espécie de andaime, se repovoa com células-tronco, produz, encaixa. Então, o início são apenas próteses que não são funcionais, ela apenas é estética, como orelha, como traqueia, como menisco, joelho, já está sendo produzido. O sonho, alguns deles a gente faz lá em Vitória. Isso aqui é um coração de rato, que a gente, durante 10 horas, trata com detergente, e o coração fica assim. Como é que o mesmo coração fica clarinho? Com a ação do detergente, a gente remove as células, e o coração só fica a casca. Para que a gente faz isso? A nossa ideia futura qual é? Vai que a pessoa lá na frente tem um coração infartado, doente. A gente pega o coração dela, retira as células doentes e repovoa agora com células tronco. Ou seja, eu faço um novo coração sem chance de rejeição e ela não vai precisar de transplante. Isso é só para coração? Não, isso também a ideia é para rim, que talvez seja até mais fácil, porque dá para tirar um rim e fazer enquanto o outro funciona. O coração vai precisar de uma máquina que funcione como o coração. Estão entendendo? Agora isso, limitados, pecadores, é apenas uma ideia, mas usando toda a estratégia que o Criador já nos deu. E de onde nós tiramos as células-tronco, mamãe? Tudo de dentro dos ossos. O procedimento é lindo. A gente pega um camundonguinho, tira um osso que é do tamanho de um palito de pirulito. Sabe aquele palitinho que a gente brincava de ficar soprando? A gente usa uma solução e empurra aquele conteúdo de dentro, cai num tubo, ali está cheio de célula-tronco. A China já avançou. A China já está usando agora células humanas, retirando órgãos de porcos e produzindo em laboratório. Já acontece, 2019. Ainda não é comercializado. Isso aqui nós fazemos em Vitória, não com água viva, mas olha o princípio. Um japonês, na década de 70, percebeu que a água viva, ela é... Que horas são? 9h30? Pode? Pode, hein? Vamos embora. Eita, glórias. Ó. Água viva é verde. Por que a água viva é verde? O japonês achou engraçado. Por que é verde? E percebeu que era verde por causa de uma proteína. E, a partir disso, se tem uma proteína que é verde, existe um gene. Se existe um gene, vamos tirar o gene dele e botar num...
O Hulk não foi, mas que isso é verdade, é. São camundongos que nós temos lá em Vitória. Não é camundongo pintado de marca-texto. É um camundongo que tem gene da água-viva. Então o bicho expressa isso e ele é todo verde. Aquela brincadeira de Mendel de separar as ervilhas, nós fazemos isso, entre aspas, com os camundongos. Quando ele nasce, eu falo, esse aqui é homozigoto, esse aqui é heterozigoto. Então é o seguinte, ao longo das décadas, o que a ciência vem apresentando como verdade, tudo que é verdade é de Deus. Pode ser até um ateu falando, esse japonês não era cristão, mas era verdade, então a gente usa. Para que eu usei essa estratégia? Para que esse camundongo é importante para mim? Porque, às vezes, eu uso esse camundongo para fazer estratégias de tratamento em bichinhos doentes com placa dentro das artérias. A artéria está cheia de placa, eu quero tratar. Hoje é um problemaço isso. Quem tem placa não tem como reduzir. Nós usamos uma estratégia que é tratar esses animais com célula-tronco. Então, eu pego lá a região da placa, aplico as minhas células, e qual foi o resultado aqui? O resultado foi, aqui artérias normais, artérias obstruídas, e aqui as artérias desobstruídas pelas células-tronco. Como é que eu provo que a célula que eu usei vai mudar aquele microambiente? Sugestões. Eu tiro a célula do animal verde, porque ela vem verde. Então, nós publicamos esse trabalho, eu sei que aqui a luz não vai ajudar, mas vocês estão vendo umas pontinhas aqui verdes? Isso aqui é a região das células-tronco que a gente usou do animal verde para poder ser o dedo duro, falando assim, eu estou aqui. Então, a gente usa o recurso, não medicamentoso, mas de dentro de um tutano, para tratar uma doença. Limitados, pobre, cego e nu. E o nosso Pai? E o poder que Ele tem? Né? Bom, alguém já ouviu falar sobre Eva mitocondrial? Interessantíssimo isso aqui. Olha, nós temos uma organela na célula chamada mitocôndria. Repete o nome. A mitocôndria, nós só herdamos das nossas mães. Por quê? Porque quando o espermatozoide encontra com o óvulo, só entra a cabeça do espermatozoide. O rabinho dele fica para trás. E o rabinho que tem mitocôndria. Então, a minha mitocôndria é igual da minha mãe, que é igual da minha avó. Vai pensando aí vocês. Ah, então só vem da minha linhagem materna. Isso foi uma ferramenta biológica sensacional para explicar a história das nossas ancestralidades. Na Espanha, meu professor falou assim, Tiago, sabe o que eu dei de presente para o meu irmão? Falei, o quê? Um teste de ancestralidade. E que coisa? O irmão dele é médico, eu vou te dar um presente de aniversário. Qual é? Para você ver sua genealogia, de onde você veio. Coletou o sangue dele, foi feita a ancestralidade, falou assim, olha, você é de origem celta, você passou, suas linhagens passaram pelo norte da África, mas vieram, na verdade, da região da Turquia. Falou, que legal, interessante. Só que isso hoje, que é uma estratégia comercial, por um tempo virou a pergunta de onde são as origens das populações. Esse mapa não é meu, mas observa de onde vêm as letras com menor número. Da região da onde? Da África. Ou seja, foi percebido que a região dos encontros das mitocôndrias de semelhança derivam do continente africano. Coincidência? Estão entendendo? A linhagem materna. E a paterna tem como saber? Não pela mitocôndria. Mas nós temos qual cariótipo? X. O meu Y é igual de quem? Da minha mãe ou do meu pai? Ué, só o pai tem? Então dá para a gente saber como é a linhagem também dos Y. E a linhagem dos Y, ou seja, o Y de Adão, também bate na região africana. Coincidência? Eva mitocondrial, Y de Adão. Quantos aqui ouviram falar sobre isso em aulas de biologia? Sabe quando que isso foi publicado?
Esse aqui foi na década de 80. Por que não se fala isso? É a ideia de enviesar as informações na área da biologia. Isso aqui foi um soco na área daqueles que acreditam muito na história. Não, é porque as populações de fato eram dispersas, não se sabe qual é a origem da... Não, já sabe. A evolução é simultânea de cada gênero, ela acontece? Para aqueles que acreditam na evolução, pensa só numa coisa. Tiago, eu ainda sou muito evolucionista. Então, beleza. O leão precisa da leoa, cachorro, e vamos embora. Você imagina que outro ato de fé seu, irmão. Todas essas gerações tiveram que acontecer produção de macho e fêmea de forma contemporânea. Porque se um macho chegasse lá na frente e falasse, eu já estou pronto. Está pronta não? Bora criar seu aparelho reprodutivo aí que eu estou te esperando. Era capaz desse aqui que cresceu primeiro? Até morrer esperando a outra, não? É ou não é? Ou seja, para ver os casais perfeitos, os dois teriam que estar presentes juntos. Segundo ponto. Milhões de anos poderiam explicar a formação desse rolo de papel higiênico? Todo compactadinho que você comprou, por menos de R$3 no supermercado? Fala, não, esse rolo foi feito numa empresa. Está muito compactado. E o DNA, que cabe em 3 bilhões de pares de base. Terceiro, atitudes de roubo, estupro, agressão, amor, altruísmo, inteligência, é explicado de forma atômica? Existe uma falta de um elétron que fala, opa, faltou um elétron, o cara tem ética, o cara tem moral. O que explica? Um átomo, para ficar estável, meu amigo, pega elétron do outro, está nem aí. O outro doa, é cumprir a regra do octeto, não é? O sódio perde, o cloro pega. Vamos embora. Lá, roubou, prende ele. Não, é meu. O elétron é meu agora. Onde estão publicadas as provas científicas originadas pela teoria da evolução? Olha, nos últimos 100 anos, praticamente toda a biologia progrediu independentemente da teoria da evolução, exceto a própria biologia evolucionária. Nem a biologia molecular, nem a bioquímica, nem a fisiologia levaram em conta a teoria da evolução para qualquer das suas descobertas. Ela caminha à margem de todo o processo. Em tudo que eu publiquei até hoje, 55 artigos científicos, eu não tenho nenhuma necessidade de falar sobre evolução em nenhum dos meus papers. Nada. Então, quem quiser usar agora o seu aparelho para tirar foto relacionada a esses 3 pilares e marcar lá no Instagram do Biblioquímica, vai ser de grande valia, por favor. É isso aqui, ó. 3 importantes peças do quebra-cabeça. Primeira coisa, falhas de comprovação da biogênese. Primeiro ponto, todas as explicações para a origem da vida através da evolução química resultam em falhas. 2, nós temos sistemas bioquímicos muito complexos, que são indesculpáveis. Não é possível achar que isso veio da origem de milhões de anos. Terceiro, em qualquer área, as melhorias observadas ao redor se aproveitam de tudo que já está criado. A maravilha do Criador. A maioria dos prêmios Nobel se utiliza de recursos que não foram sintetizados por ele. Utiliza alguma coisa comprada, que veio de uma célula, isolada de outro produto natural. Enfim. Vocês me dão mais 5 minutos? Olha essa cena. Essa cena de uma cirurgia no século XIX, onde não se tinha anestesia. Misericórdia. Então tinha que segurar. Olha que vários segurando um adolescente. Imagina um Adam ali passando por uma cirurgia ortopédica, e tinha um médico aqui ao lado que estava preocupado com outra coisa. Ele percebia que o índice de infecções na cirurgia estava ficando muito alto. Ele pensou o seguinte, que tal eu usar um borrifador, e esse borrifador vai jogar umas gotículas enquanto acontece a cirurgia. Ele pensou isso pela primeira vez e usou uma substância chamada fenol. E deu certo.
Esse menino não teve infecção. Ele publicou um trabalho dizendo que o componente volátil tem uma função destrutiva sobre pequenas formas de vida. Não sabia bactéria, nada disso. Mas o nome desse cara me chama a atenção. O nome dele é Joseph Lister. Joseph Lister te lembra que produto vendido em qualquer supermercado e farmácia? Certa resposta. A Johnson & Johnson homenageia Joseph Lister, produzindo há mais de 100 anos um enxaguante bucal. Neste produto, contém uma substância chamada timol. Repete o nome. Timol. Timol vem de uma planta. A planta que a Bíblia cita, chamada isopo. Isopo que Moisés usa para aspergir, inclusive, o sangue nos umbrais das portas. E o isopo também tinha uma função de purificação. Aqui em Levítico 14:4 diz: o sacerdote ordenará que para aquele que se há de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e isopo. Me chama a atenção que pau de cedro, carmesim e isopo, todas as 3 já têm publicação mostrando que tem efeito antibacteriano. Ou seja, enquanto se fala que a penicilina foi criada em 1929, descoberta e que antibiótico só usava agora, século XX, a galera de Moisés já fazia uso de substâncias, de produtos naturais que combatiam o crescimento de bactérias. E que, inclusive, hoje, uma das substâncias ativas está sendo usada no Listerine há mais de 100 anos. Não é sensacional? Você sabe o que é carmesim? Carmesim, primeiro, eu falei essa frase, essa palavra, cantando uma música de Fernanda Brum. Em 96. Aliás, isso é um alerta para os jovens, como é importante cantar cânticos que têm profundidade na palavra. E não alguns que cantam repetindo, né, quase um mantra gospel, e se repete frases, a mesma coisa, né, sem reflexão sobre aquilo. E a música era de Fernanda Brum, que era assim: como não amar esse grande Deus. Quem cantar é velho. Seja de mim o que ninguém jamais quer, né? Porque, entendeu, né? Quem cantar é velho. Quem cantar é da galera do 90. Como não amar de Deus, velho. Fez de mim o que ninguém jamais faria. Aí eu no carro, meu pai dirigindo, derramou na cruz. Aí sangue carmesim. Meu pai olhou para mim, quê? Carmesim, Tiago. Eu falei, não, sangue, carne e sim. Não. Carmesim. Aí ali eu tive uma aula com meu pai. Não, carmesim se refere à cor vermelha, fazendo uma alusão ao sangue de Cristo, e que era também, então, o sangue do Cordeiro. Eu falei, olha, mas por muito tempo essa cor carmesim ficou na minha cabeça, porque não era tirada de um sangue, ninguém usava o sangue para tingir. Então, de onde vem o carmesim? De onde vem, Adam? De uma planta. Errado. Já comeram biscoito recheado de morango? Danoninho? Gelatina de morango? De um parasita. O parasita de uma planta, essa mesma. Muito bem. Certa resposta. Esse parasita é um inseto que cresce numa superfície dura das xerófitas, das plantas de locais secos. No Oriente Médio, cresce muito. Ela fica branquinha na forma adulta. Quando você passa o dedo e amassa ela, ela libera um líquido vermelho, vermelho como o sangue. E que, atualmente, este inseto ele é cultivado do México até o Chile. É cultivado para ser depois moído. Essa secreção depois é seca e o pó é vendido para o mundo todo. O Brasil é um alto consumidor desse tipo de corante, chamado corante tipo carmim, ou tipo carmesim, ou vermelho cochonilha. Vermelho cochonilha nada mais é do que o extrato de um inseto tirado dessa palma, que todos nós aqui comemos. As mulheres, eu não. O batom que você passa aí está com beiço vermelho, é cochonilha também. Não há nenhum problema nisso, não é alergênica
e já se usa há mais de 200 anos. Ok? Então, é interessante que a própria Bíblia faz alusão a esse corante, certo? Qualquer produto, então, que fala morango, não é. É a essência de morango e o rosa do cochonilha. Sorvete napolitano, para ficar rosinha, cochonilha. Então, toda vez que você encontrar esse rosinha, vai lembrar do que eu estou falando agora. E me chama a atenção, para terminar o nosso assunto, poderíamos falar aqui mais umas 3 ou mais. Vamos baixando agora o voo. O cochonilha, Jesus utiliza em vários momentos da Bíblia exemplos da biologia para explicar a sua essência. E hoje, conversando com um grande amigo meu, que eu estou na casa dele, o Beto, ele falou assim: Tiago, por muito tempo eu não entendi o Evangelho porque as mensagens eram muito complexas. Por exemplo, falar assim: tomai sobre vós o meu jugo. Se eu perguntar para o Adam, você conhece o jugo? Mas já ouviu várias vezes esse versículo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí, o que passa na cabeça de Adão quando fala jugo? Uma imagem cinza. Jesus não ensinou isso para a gente. Jesus, em cada momento da sua vida, ele usou uma situação peculiar para tocar no coração. Para conversar com a mulher samaritana, ele fala de água, porque ela buscava água. Para falar com o homem que cuidava de uva, eu sou a videira, vocês vão ser os ramos. Nosso pai é o lavrador e nós vamos gerar fruto. Beleza? Para quem cuidava de uva. Tomai sobre vós o meu jugo, estava falando para cuidador de boi, que é a cangalha. É a canga, que tem que botar no pescoço. E sempre vem um boizão do lado, que é o experiente, e aí ele ajuda a carregar. O que é inexperiente fica com fardo leve, e esse aqui leva o fardo mais pesado. O interessante é que ele usa também o exemplo do cochonilha para falar também sobre a sua salvação. O interessante é que esse inseto, que fica bem branquinho quando adulto, na hora de eclodir os seus ovos e gerar os seus filhos, ele libera o seu líquido vermelho sobre os ovos. Libera para quê? O líquido serve para proteger os filhotes dos seus predadores. O mais interessante é que logo após liberar o seu líquido vermelho, o parasita morre. A mãe morre logo após a liberação do seu líquido para proteger os seus filhos. Isso te lembra alguém que numa superfície dura libera o seu líquido vermelho para proteger os seus filhos e morre no final? Não é sensacional? Olha como faz a diferença você ler agora esse versículo que está lá em Isaías 1,18. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancas como a lã. E várias vezes a gente fala, algo mais que a cochonila, algo mais que a cochonila. Interessante isso, porque era comum do judeu saber moer esse negócio para poder gerar o líquido. Falou, olha, vocês podem ficar tão brancos quanto ela, porque é algo da vivência. Amém, queridos? Podemos terminar louvando uma música? Podemos? Eu vou fazer aqui com vocês uma canção que fala sobre gratidão. Gratidão é o seguinte: depois de tudo isso que a gente viu, contemplou, a gente tem que sair daqui com o coração e falar, Deus, eu tenho que te louvar mais. Eu tenho que falar mais do seu amor. Eu tenho que mais respirar do Senhor e saber que durante muito tempo, eu, pela minha ignorância, pela minha insensatez, eu achei que a tua palavra era envelhecida, adormecida, morna, sem graça. Devolve para mim, Deus, faz igual Davi, a alegria da sua salvação. É uma canção que você conhece, certamente.
Mas eu queria que você cantasse de uma forma assim, lá de dentro mesmo, como eu falei no início, da história de Jubal, que criou os instrumentos para vibrar a corda e gerar som pelo tubo. Esse tubo você já tem, e a corda também Deus já te deu. Vamos lá? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, vai, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, e tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.